como eu disse, uma das formas de Deus nos impedir da cegueira, nos convencer, é usando pessoas. Não menospreze esses alertas. Entretanto, há um outro princípio aqui. Joabe. Quem era Joabe? Leia toda a história de Joabe. Você não vai encontrar nada que seja impressionante na sua vida espiritual. Não há um testemunho da conversão de Joabe, não há nada que ele tenha feito de forma piedosa. Joabe parecia ser um ímpio. A cegueira espiritual de Davi, ou melhor, a intensidade da cegueira espiritual de Davi, pode ser claramente vista quando ele tem que ser repreendido por um ímpio. Alguém sem vida com Deus, alguém que não é versado na Escritura, alguém que não é conhecido como homem de oração. Este teve que repreender a Davi. Meu irmão, nós percebemos quando nós estamos cegos, ou quando as coisas não vão bem conosco, quando até o ímpio se escandaliza de nós. Quando até o ímpio tem que chamar a nossa atenção. A maior forma de Deus repreender um cristão é quando Deus usa um ímpio para repreendê-lo. Era o caso de Davi. A coisa era tão frenética, tão absurda, que um homem truculento, primitivo, rude como Joabe, se escandalizou. O ímpio à sua volta tem se escandalizado da sua conduta. O ímpio tem chamado a sua atenção e dito: lá em casa não faz assim não. O ímpio, esse povo aí não é crente, que coisa esquisita, que roupa esquisita, que fala esquisita, que maneira esquisita de tocar as coisas. A cegueira é tamanho que até o ímpio se escandaliza. Esse é um poderoso termômetro, querido irmão. A cegueira também é demonstrada não só pelo fato de Davi querer fazer o censo, não só pelo fato de ser repreendido por Joabe, mas a cegueira também é claramente demonstrada pelo fator tempo. Tempo. Veja o verso 6. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram Adã e viraram para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e toda a cidade dos heveus, dos cananeus, de onde saíram para o Neguebe, de Judá e Berseba. Assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Veja, o censo, a expedição para fazer o censo demorou 9 meses. Evidentemente, a forma de transporte era rudimentar, era a cavalo. E o tempo para fazer o censo foi 9 meses. Davi poderia ter recuado neste tempo, Davi podia ter refletido melhor, Davi poderia ter se arrependido, mas durante 9 meses, Davi manteve-se cego. Isso mostra como as coisas estavam durante 9 meses duro, 9 meses que ele não ouvia ninguém, 9 meses que culto algum falava com ele, 9 meses que ele não ouvia profeta, que ele não ouvia vidente, que ele não ouvia sacerdote, 9 meses cego, que ele poderia ter abortado.
Ele poderia ter caído em si. A cegueira pode tomar essa forma. Você traça um caminho, como está escrito em Provérbios 14:12, há caminhos que parecem de paz, mas o final é morte. E a cegueira pode fazer isso. Não há culto que dissuada você, não há sermão que fale com você, não há homem, mulher que chegue até você e te advirta. 9 meses esse homem se manteve obstinado, não havia nenhuma forma de Deus falar com ele. A cegueira faz isso, nos faz insensíveis ao culto público, nos faz insensíveis à exposição da palavra, porque a palavra vem para quê? Ela vem para nos guiar, nos dirigir, nos persuadir, nos dissuadir, ela vem nos repreender, nos consolar, nos ensinar. Mas Davi estava 9 meses, Davi, ele criou uma blindagem, uma redoma, chamada obstinação, e Davi dizia: o império que eu criei, a pompa que eu adquiri, a fama que eu adquiri, e os meus desejos e as minhas ambições, ninguém impedirá de eu prosseguir. Estava cego, 9 meses. Você já viu alguém assim? Você fala com a pessoa, tá bom. Então, tudo bem. Ela está decidida. Ela está cega. Deus fala pela palavra. Nós não cremos em profecias, em profetas e profetadas. Nós cremos quando um homem sobe e abre a Bíblia, expõe o texto corretamente no poder do Espírito Santo. Deus está falando à congregação. Assim diz o Senhor. Davi resistiu todos os assim diz o Senhor. Durante 9 meses. Agora, Joabe chega com os dados. Veja só. O fanfarrão do Davi. Verso 9. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens de guerra que puxavam a espada. E em Judá era 1.500. Agora Davi, ele se satisfaz. Davi, ele realiza o seu sonho. Joabe chega: Davi, não é isso que você queria? Você tem 1.300.000 soldados. É isso que você queria? Pronto. Você é o maior do mundo. Você é o comandante mais poderoso. Seu exército é o maior. É isso? Satisfeito, Davi? O que eu aprendo aqui? Vi uma pregação de John MacArthur, pregando Romanos 1. Ele diz: o pior juízo que Deus pode nos dar não é quando Ele tira algo de nós, é quando Ele dá. Rapaz, é quando Deus não se opõe, é quando Deus não impede. Você quer? Então vai. E Deus tira os freios, e deixou, e Davi concluiu, mediu, recenseou, e o desejo desenfreia da obstinação, encontra o objeto desejado, eles se unem numa união espúria, falsa, corrupta. Meu irmão, o pior não é quando Deus tira, é quando Deus dá. E ele conseguiu. Pense. Quando eu estava preparando esse sermão, você acha que o pregador está imune ao sermão? Não tem nada a ver. Eu só sou orador. Eu não fabrico a palavra. Quando eu estava preparando a palavra, meu Deus, abre meus olhos. Se eu estiver cego, fala comigo. Senhor, me livra desse caminho. Senhor, porque nós somos tão propensos a ser sábios
nossos próprios olhos. Estou achando que eu estou abafando nesse caminho, eu estou arrasando, eu sou a última coca do deserto. Ah, luzes da ribalta, se acendam que eu estou passando, abram alas que eu, o crente da vez, parece caminhos de paz. Você já viu aquelas filmes, desenhos dos piratas antigos? Como é que o prisioneiro era sentenciado a caminhar numa prancha, com olhos vendados, e ia. Mal ele sabia que ele ia cair no abismo. Mas, entretanto, depois de 9 meses de cegueira, o coração de Davi pesou. Veja o verso 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo. O que, meu irmão, no coração de Davi ainda restava alguma luz. E ele pesou. Deixa eu dizer algo, seja honesto, olhe para mim, seja honesto com você mesmo. O seu coração está incomodado com o que você está fazendo. E você não quer dar ouvido à voz dele. Seja honesto, seguramente o seu coração está te incomodando com tal prática, com tal ato, com tal postura. E vou te dizer mais, se o seu coração está incomodado, eu te imploro, não despreze isso, porque é o único fio de misericórdia que resta em você. É como a igreja de Sardes, tem nome de que vive, mas está morto. Aí o autor continua e diz, mas resta algumas coisas boas lá. Aí ele diz, consolida o que está para morrer. Ou está morto, mas não está tudo morto, tem ainda uma faísca. Foi esse pesar. Agora, se nem nesse estágio você está mais, o coração já não tem, que coração. Pastor, o senhor conhece a palavra protocolo? Pois eu sou PhD em protocolo. É protocolo. Não ignore os sinais do seu coração. Não despreze isso. O coração dele pesou. Ao cabo de 9 meses, após ter feito o recenso, o coração pesou. Seu coração não pesou na decisão que você tomou. Seu coração não pesa no trato com o filho. Seu coração não pesa no negócio que você fechou. O coração pesou. Meu coração está pesado. Atende esse impulso, porque isso aqui é obra do Espírito Santo de Deus. Então, após ter pesado, depois de 9 meses, os olhos de Davi começam a se abrir. Como eu faço para saber que os meus olhos estão se abrindo? Ou que vão se abrir? Como eu posso, durante a exposição desse sermão, para saber se está tendo algum efeito em mim? Nós veremos. Porque após o coração pesar, os olhos daquele que esteve 9 meses cego se abriram. E agora nós vamos poder saber se a sua cegueira
é parcial ou total, ou se ela é permanente. Veja os sinais. Verso 10. Sentiu bater-lhe o coração depois de haver recenseado e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Primeiro sinal, Davi reconheceu que tal ato era uma violação dos mandamentos de Deus, que tal ato era pecado. Primeiro sinal que os olhos estão se abrindo, você reconhecer que este caminho que você adotou é pecado. Você ter convicção do pecado. Esse é o primeiro sinal. Davi simplesmente diz: eu pequei. Depois de 9 meses cego, obstinado, duro, irredutível, arredio, Davi finalmente baixa a guarda e diz: pequei. É pecado. Tal ato é pecado. Meu irmão, por que você resiste isso, se a coisa mais nobre de um crente, mais elevada do crente, é ele dizer: eu pequei? Porque se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade de Deus não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos limpar de toda iniquidade. Segundo sinal, ele não só reconheceu que tal ato era pecado, mas reconheceu que era grave, que era grande o pecado. O texto diz: muito pequei no que fiz. Davi não minimizou suas ações, Davi não as justificou, Davi reconhece a gravidade, a extensão. Eu ofendi a glória de Deus, eu violei pelo menos 3 dos 10 mandamentos, é gravíssimo. Irmão, você precisa reconhecer seu pecado, você precisa reconhecer a gravidade do seu pecado. Vá na internet agora, veja os pregadores, veja os teólogos, veja os cultos. Agora essa hipergraça, ou como disse Dietrich Bonhoeffer, aquele mártir teólogo alemão que foi assassinado por Hitler, é a graça barata, a graça que não exige nada do pecador, é uma graça que faz ele se acomodar com seus pecados, e essa hipergraça faz artistas se dizerem cristãos, jogadores de futebol de serem cristãos, maconheiros, escandalosos, adultos, tudo com faixinha na cabeça: eu sou de Jesus, pro vento com isso. Ele reconhecia que era grave. Terceiro sinal, reconheceu que a sua postura destoava do padrão. Veja o verso 10 ainda. Peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Olha só, o terceiro sinal que a visão está voltando. Imagina Davi, todo Israel andando aqui, e Davi indo para lá, e não vendo problema nenhum. Todo mundo conduzindo suas vidas, suas famílias, seus negócios, sua ética, conforme a lei de Deus aqui. E Davi aqui: eu vou fazer o censo. Não via problema nenhum. Agora, quando os olhos abrem, onde que eu estou indo? Meu Deus, eu estou no caminho errado. Procedi loucamente. Meu Deus, onde que eu estou com a cabeça? Como é que eu pude
pode fazer isso? Isso é contrário a Israel. Como Tamar disse para Amnon quando ia ser abusada: irmão meu, não se faz assim em Israel. Davi percebeu: não se faz assim em Israel. Os olhos se abrem quando ele percebe: eu estou fora do padrão divino. Eu estou destoando da minha comunidade, da minha congregação. Eu estou destoando da palavra de Deus. Eu estou destoando da ética que Deus impôs em todas as áreas da minha vida. Estou indo na contramão. Procedi loucamente. Esse é o terceiro sinal que a visão está sendo restaurada. Primeiro, reconhece que tal ato é pecado. Segundo, reconhece quão grave é esse pecado. Terceiro, os olhos se abrem para ver que está fora do padrão. E quarto sinal, ele se arrepende. Veja só, verso 10 ainda: muito pequei no que fiz. E também no verso 14: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Isso aqui parece que é muito dramático, e de fato é, mas ao mesmo tempo é lindo. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele adulterou com Batseba, poxa, homem cheio de mulher, para que isso? Ele mandou matar, meu irmão, em um assassinato duplamente qualificado, uma coisa assim, digna de um assassino. E agora faz um censo como um rei translocado, obstinado, deu a louca nesse homem. Mas ainda assim, era chamado homem segundo o coração de Deus, porque tinha respostas adequadas diante de Deus, quando por Deus era repreendido, e dizia: muito pequei no que fiz, procedi loucamente, me perdoa. Me perdoa. Como você fez a relação desses 4 pontos? Parcialmente cego? Permanentemente cego? Davi então vê: vamos que o processo aqui está tenso. Tão triste que isso acontece com a gente. Por que a trajetória da nossa vida cristã não é um gráfico reto? Não precisa nem subir, tá bom, vai retinho. Mas de repente ele tem depressões profundas, para depois ter picos sublimes, quedas drásticas. E aqui Davi está numa das suas piores quedas. Ele pede perdão. O glaucoma foi tirado, a catarata foi tirada. Davi agora vê. Glória a Deus. Deus há de trazer a você a visão, não importa em quais circunstâncias, o que Ele precisa fazer para isso, se Ele vai enviar a palavra dEle, vai enviar alguém querido, ou se vai infligir sobre você disciplina, contanto que Ele abra os seus olhos, louve a Ele, que você possa dizer: eu era cego e posso ver como aquele cego quando foi inquirido pelos fariseus: esse homem é pecador? Se ele é pecador, eu não sei, o que eu sei é que eu era cego, agora eu posso ver. Você possa dizer isso. Mas, apesar do arrependimento, as consequências são inevitáveis. Veja o verso 13. Veio, pois, a Gade a Davi, lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à terra? Ou que por 3 meses fuja de diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Veja só, ele se arrepende, Deus envia o profeta Gade. Natã já havia morrido, e Gade substitui ele. E esse profeta chega diante de Davi para revelar o pecado e agora trazer a Davi a punição.
você vai ser punido pelo que você fez. E dá a Davi o direito de escolher 3 formas de juízo: uma peste cair na mão dos seus inimigos, ou por 3 meses fuja diante dos inimigos. O que eu aprendo aqui, meu irmão? Mesmo que haja o perdão, as consequências são inevitáveis. Essa é a famosa lei da semeadura de Gálatas 6. Não se engane, de Deus não se escarnece. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Deus perdoou o pecado de Davi com Batseba, está perdoado. Mas as consequências vieram. Deus feriu a criança e a criança morreu. Pense nisso, meu irmão. Pense o caminho que você está tratando. Você pode segui-lo. Deus te dá liberdade para seguir, meu irmão, mas haverá consequências. Eu te imploro, meu irmão. Haverá consequências. Toda transgressão recebeu justo castigo. Hebreus capítulo 2. Cuidado. Deus então vai aplicar juízo sobre Davi. Davi não ficará impune a despeito do seu arrependimento. Mas tem mais. Segundo ponto aqui, muitas vezes as consequências da nossa cegueira atingirão as pessoas à nossa volta. Veja o verso 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde manhã até o tempo determinado, e de Dan a Berseba. O censo foi feito de onde a onde? O censo de Dan a... E agora o juízo é proporcional à infração. De Dan até Berseba morreram 70 mil homens do povo. Não brinque com Deus, meu irmão. 70 mil inocentes são mortos por causa da loucura de Davi. Muitas vezes o nosso pecado vai atingir pessoas à nossa volta. Muitas vezes os filhos pagam pela loucura dos pais. Os pais pagam pela loucura dos filhos. Os irmãos pagam pela loucura dos pastores. 70 mil inocentes caíram mortos por causa de Davi. E você tem que ser homem como Davi. Olha o verso 17. Vendo Davi o anjo que feria o povo, falou: o Senhor disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente por essas ovelhas que fizeram. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, que ao menos você seja homem, diz: seja a tua mão contra mim. Essas crianças não têm culpa. Esses irmãos não têm culpa. Castiga a mim. Pelo menos tenha dignidade de fazer como Davi. Poupa esses pequeninos. Poupa esses anciãos. Poupa essas senhoras. Poupa essas crianças. O pecado é meu. Que coisa terrível. Muitas vezes o nosso pecado reverbera naqueles que estão à nossa volta. Pais, tomem cuidado ao tomarem decisões, que essas decisões não afetem aqueles que não têm nada a ver com a sua loucura. Teus filhos. Maridos, tomem cuidado, porque nessas decisões translocadas, você não fira aquela que não tem nada a ver com isso, sua esposa. Filhos, se são rebeldes, tomem cuidado, porque as atitudes de você, não vá seu pai para a prisão por culpa tua, não pague ele o processo por culpa tua. 70 mil israelitas, imagina Davi vendo aquilo. Mas ao menos no 17 ele diz: eu é que pequei. Porém essas ovelhas o que fizeram? Você pode fazer essa oração: Senhor, se for para infligir um castigo, que se limite a mim, não aos meus filhos, não à minha mulher,
não o meu marido, não a minha casa. Agora vamos para a restauração. Havia uma coisa só que aplacaria a ira de Deus e que faria cessar aquele mal. Uma coisa só. Não havia outra coisa. Veja o verso 18. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao ser um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. E olhou Araúna do alto, e vendo que vinha para ele o rei e seus homens, saiu e inclinou-se ao rei com o rosto em terra. Veja a situação, meu irmão. O anjo do Senhor está com a espada desembainhada e apontada para Jerusalém, e de uma vez só matou 80 mil. Deus está enfurecido com Davi. O pecado de Davi foi grave. Só havia uma maneira de aplacar a ira, reverter tudo aquilo. Davi precisava confessar esse pecado publicamente. E todo Israel deveria saber que aquele castigo foi infligido à nação por causa do pecado de Davi. E ao adquirir a eira e montar um altar e oferecer o sacrifício, todo Israel saberia que aquilo tudo aconteceu pelas mãos de Davi. Fácil deixar o anjo matar e ficar quietinho, né? Meu irmão, eu aprendo aqui que muito da nossa restauração, alguns dos nossos pecados, devem ser confessados publicamente. O pai tem que convocar uma reunião e dizer: vocês estão nessa miséria por culpa do teu pai. O marido deve convocar uma reunião e dizer: mulher, você precisa saber o que eu ando fazendo, e se dobrar, e se arrepender, e confessar. E se o pecado é público no sentido social, ele deve ser confessado para todos aqueles os quais foram ofendidos. Enquanto eu calei meus pecados, meus ossos se envelheceram. Tiago capítulo 5, confessai vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. Quem cobre suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Davi vai rapidinho, ele não hesita, por isso é um rei conforme o coração de Deus, porque ele até ocultava pecado, mas temporariamente. Você precisa fazer uma exposição pública do seu pecado. Tá, e se eu me recusar a fazer? Vamos lá, vamos dramatizar uma cena aqui. Se eu sou a opção que o senhor citou, eu sou permanentemente cego e não vai ter qualquer efeito o que alguém fizer, e eu me recuso a fazer isso. Ainda bem que eu creio na suficiência da Escritura, que tem resposta para o Salmo 32. Porque a sua mão pesava sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Isso vai, meu irmão, você vai gestar um câncer, isso vai gestar em você um desconforto, uma culpa que vai ser insuportável, e você não vai conseguir conviver com isso. Mas note, tem algo aqui interessante. Esse sacrifício não parece ser tão simples assim. Veja só, 22. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Agora olha o Davi. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Até aí.
Davi ofereceu sacrifício. Ele precisava de um local, uma terra e todos os elementos do sacrifício. Sabe o que Araúna fez? Eu vou ofertar, eu vou te dar a eira e vou te dar tudo. Davi, eu não darei algo ao Senhor que não me custe, e portanto eu vou pagar. E pagou 50 siclos de prata. Davi estava dizendo aqui, eu não quero dar algo que não exija um sacrifício. Eu pago o preço que for para resolver esse dilema, para tirar de sobre Israel esta praga. Meu irmão ou irmã, se você está na condição de Davi, essa deve ser a sua postura. Pastor, meus olhos se abriram e agora eu estou disposta a pagar o preço que for para restaurar esse casamento. O preço que for para resgatar essa família. O preço que for para tirar este mal da minha vida. Era Davi. Cadê vocês, homens? Você acha que ser macho é ficar na televisão gritando quando faz gol teu time? Ou jogando truco com aquele fedor de CC? Ei, ladrão, seis ladrão! É isso aqui que é ser macho. É dizer, mulher, crianças, é para ferir? Fere eu. É para ficar sem comer? Fique eu. É para matar? Vocês não, vocês fiquem aí. Morra eu. O que é para fazer aí? O que é preciso ser feito para restaurar? Eu estou disposto a pagar o preço. Por isso Davi se identifica tanto conosco. Agora, fim. 25. Edificou-lhe Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Olha a última frase. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Vamos pegar essa frase. A praga cessou. A praga cessou. Apesar de tudo, a praga cessará. A praga cessou. Esse mundo está cercado de pragas. Nossa família, nossa casa, nossa mente. Mas Deus prometeu que a praga vai cessar. A praga, no caso, era o juízo, a morte dos inocentes. O anjo recolheu a espada. A visão de Davi voltou. Ele se arrependeu, sofreu o castigo. Se ele procedeu muito loucamente no verso 10, no verso 25, ele procedeu piedosamente. Deus se arrependeu do mal. A praga cessou. Meu irmão, a praga vai cessar da tua casa, da tua vida. A espada vai ser recolhida. Mas faça como Davi. Deus, restaura a minha visão. Deus, procedi muito loucamente, muito pequeno que fiz. Caia eu nas tuas mãos, porque o Senhor é misericordioso, e não nas mãos do inimigo. Você está assim, você precisa de um fôlego, você precisa que Deus tire a mão de sobre você, você precisa que Ele retenha sua ira, pois vá como Davi foi, vá, meu irmão. E por fim, isso aqui aponta para Cristo. Talvez a sua grande praga, jovem, filho, irmão, filha, não seja nada dessas coisas, mas seja o pecado que me molesta, que me fustiga, o pecado que me açoita, que me inclina
para fazer o mal. 2000 anos atrás também, meu irmão, em uma eira, em uma montanha, foi construído um altar, e um sacrifício foi colocado ali, e a Bíblia diz que fogo do céu caiu, a ira de Deus, e consumiu o sacrifício. Cristo morrendo na cruz, fez a praga cessar. Você não precisa viver com essa praga para o resto da vida. Essa praga já teve o seu pagamento executado. Deus levou ela, meu irmão, naquela cruz. Veja só, o texto diz: edifica um altar a fim de que a praga cesse. Foi isso que Jesus fez naquela cruz. Imagina uma praga. Você já viu quando você está com terra, você toma banho e sai? Quando você está com manchas, até graxa. Mas existe uma praga que Jó diz que nem o sabão pode purificar. É a praga do pecado que nos segue. Mas lá na cruz, o Senhor tomou essa praga para Ele. E hoje pode dizer: a praga cessou. Vamos fechar.